Olá, turma da terceira série, tudo bem com vocês? Hoje nós teremos aula de História, então vamos lá. Terceira série, História, capítulo 5, aula 3. Tema, Era Napoleônica. Bom, qual o tema abordado na aula de hoje? Continuação da fase do Império da Era Napoleônica, certo? Na aula anterior, onde nós paramos? Vamos lá. Na aula anterior, paramos em Napoleão é derrotado militarmente pelos ingleses. Então, o que Napoleão faz? Ele cria estratégias para combater a Inglaterra, tá? Então, Napoleão procurou outros meios para enfraquecer a Inglaterra. Então, decretou em 1806 o bloqueio continental, tá? Pelo qual todos os países do continente europeu teriam de fechar seus portos ao comércio inglês. E qual era o objetivo desse bloqueio? O objetivo dessa medida era prejudicar a economia inglesa, provocando uma crise em sua indústria. Além disso, a burguesia francesa sairia beneficiada com o bloqueio, pois sem a concorrência inglesa, o que acontecia? Poderia ampliar a venda de seus produtos na Europa e em outras regiões. Bom, diante disso tudo, aconteceu um episódio em Portugal, que foi a fuga da família real portuguesa para o Brasil, ok? Vamos entender. Invasão de Portugal. A família real foge para o Brasil. O governo português não aderiu ao bloqueio, cedendo às duras pressões do governo britânico. O país foi então invadido por tropas francesas. A iminente invasão de Portugal obrigou o príncipe regente Dom João e sua família a fugirem às pressas para o Brasil. Por que a família real portuguesa fugiu às pressas? Porque os portugueses tinham fortes relações comerciais com os ingleses, Então, se viram pressionados pelos franceses, e pelos ingleses. Então, Dom João achou por bem, ficar do lado dos ingleses. E os ingleses realmente corresponderam a esse voto de confiança. Tanto é que os ingleses, protegeram a família real durante a viagem. E foram beneficiados com isso, pessoal? Chegando aqui, Dom João decretou a abertura dos portos às nações amigas. Mais tarde, ele fez o Tratado de Comércio e Navegação, beneficiando a Inglaterra. Então, a Inglaterra, ela obteve uma série de benefícios, com essa proteção, tá? Bom, voltando aqui. Político expansionista de Napoleão versus declínio de seu governo. Vamos entender. Como imperador e comandante das Forças Armadas, Napoleão liderou uma série de guerras para expandir o domínio da França. Porém, a partir de 1810, a política militarista do governo de Napoleão começou a ser duramente contestada por diversos setores da sociedade francesa. Milhares de pessoas lamentavam a morte de familiares nos campos de batalha, tá? Fora da França, as invasões napoleônicas despertaram a reação nacionalista dos povos conquistados, tá? Então, essa série de guerras, de batalhas, cujo objetivo era a expansão territorial, conquistas de territórios, por Napoleão, fez com que a sociedade começasse a contestá-lo, a criticá-lo, Porque milhares de soldados estavam morrendo nessas batalhas, Os povos conquistados começaram a reagir, despertando assim para um nacionalismo, e começando a reagir contra o domínio de Napoleão. Vamos lá. O bloqueio continental não surtiu efeito. A economia da maioria dos países sob a influência da França, era basicamente agrícola, portanto, dependente dos produtos industrializados vindos do exterior. E a indústria francesa não tinha condições de atender a toda essa demanda. Bom, o que acontece, Sabemos que a Inglaterra era um país com grande desenvolvimento industrial, E os outros países não. Então, esse bloqueio atrapalhou muito a economia, as transações comerciais desses países para com a Inglaterra, principalmente, Então, os países começaram a reagir, tá, pessoal? Porque
a economia estava travada com esse bloqueio, né? E a economia tem que se movimentar o tempo todo, ok? E aí, um dos primeiros países a furar esse bloqueio foi a Rússia, tá? Vamos lá. Para enfrentar essa situação, alguns governos optaram por romper o bloqueio. Foi o caso do governo da Rússia, como eu já falei, que tinha aderido ao bloqueio em 1807, por meio de um acordo chamado Paz de Tilsit, tá? Assinado com o governo francês. Mas a Rússia, sendo essencialmente agrícola, tá? E enfrentando grave crise econômica, precisou negociar seus grandes estoques de cereais com os ingleses, tá? A economia estava parada na Rússia. E abandonou o bloqueio em dezembro de 1810, tá, pessoal? Então, prestem atenção nessa questão da Paz de Tilsit, porque isso sempre cai em provas de Enem e de vestibulares, tá, pessoal? Assim como o bloqueio continental também, tá? Então, só para vocês entenderem, né, que a Rússia, ela rompeu esse tratado, né, e enfrentou as consequências, diferentemente de Portugal, que não enfrentou, né. A família real preferiu fugir do que enfrentar Napoleão. Vamos entender a vingança de Napoleão para com os russos, né? Vamos lá. Em represália, o governo francês decidiu invadir a Rússia em 1812. Para isso, preparou um exército composto de aproximadamente 600 mil homens e 180 mil cavalos. O exército francês foi avançando pelo imenso território russo, enquanto os russos bateram em retirada. Porém, os russos atearam fogo às plantações e destruíram tudo que pudesse ser útil ao exército francês. Ou seja, o exército francês estava bem equipado, né? Muitos soldados, muitos cavalos, né? Diferentemente do exército russo, que teve que recuar. Mas o exército russo usou de estratégia, né? Ateou fogo nas plantações e destruiu tudo que pudesse ser útil, né, para o exército francês. Isso foi uma estratégia, tá, pessoal? Chamada terra arrasada. Prestem atenção também a esse conceito, tá? E o rigoroso inverno russo ajudou a prejudicar o exército francês. Vamos entender, tá? Bom, o que aconteceu? Né? Os russos atearam fogo, como eu já falei, destruíram tudo que pudesse ser útil ao exército francês, e Napoleão e seu exército conseguiram chegar a Moscou, ocupando o quê? O Palácio do Czar, o Kremlin, tá? E aí o que aconteceu? Os soldados franceses, porém, estavam cansados, com fome e com frio. Diante de tantas dificuldades, né, Napoleão ordenou a retirada do exército francês. A maioria dos soldados morreu, né, ao retornar para a França. E isso aí também foi deixando a imagem de Napoleão bastante arranhada, né? A sociedade já não estava tolerando mais essas falhas, né? Tantas mortes em tantas batalhas, ok? A desastrosa campanha militar na Rússia estimulou outros países europeus a reagir contra Napoleão. Por fim, um poderoso exército formado por Inglaterra, Áustria, Rússia e Prússia, tá? Uma coalizão, invadiu Paris, né, em abril de 1814, derrubando do poder Napoleão e o exilando na ilha de Elba, né, uma ilha que se localiza no mar Mediterrâneo, tá, pessoal? Então, Napoleão, através dessas batalhas, né, e de tantas mortes dos soldados, né, durante essas batalhas, Napoleão foi tendo a sua imagem cada vez mais arranhada, né? Ele passou a ser odiado por outros governantes, né, e pela própria sociedade francesa. Então ele próprio acabou trilhando um caminho em que ele foi extremamente
prejudicado, né? Ele mesmo se prejudicou, ele deu um tiro no pé com essas atitudes, né? E aí na próxima aula nós vamos trabalhar com a questão do governo dos 100 dias, tá? Aqui a gente fecha a questão do Império, tá? E aí nós vamos trabalhar com a questão do governo dos 100 dias, tá? Que é a última etapa ali da era napoleônica, né? E aí tem a questão que Napoleão consegue fugir dessa ilha, né, localizada no mar Mediterrâneo, e governa por 100 dias, tá bom, pessoal? Bom, com relação à atividade devolutiva de hoje, vamos lá. AD3, capítulo 5. Explique o que foi o bloqueio continental e quais os objetivos de Napoleão ao decretá-lo, tá? Com relação aos exercícios, número 9, página 33, questões 5, 6, tá? E 9. Bom, eu vou ficando por aqui. A todos um forte abraço. Qualquer dúvida estarei à disposição. Fiquem com Deus e até a próxima aula, ok?